Eu tô ótima, Arielle. Ariela, eu tô ótima. Passei tranquilamente a semana, tudo na paz. Um pouquinho de correria, né? Mas eu entendo que faz parte também. Augusto, eu estou um pouco ansioso, mas estou bem, na medida do possível. Que bom. Eu também estou bem. Está tudo tranquilo comigo. Mas você está ansioso por quê? Sim, Ariela, hoje está tudo tranquilo, não tem som, não tem nada. Tá numa paz absoluta, graças a Deus, né? Assim ninguém merece, pelo amor de Deus. Não dá, né? Funebre, Gelsia, te acho linda e uma pessoa maravilhosa. Me lembra a minha mãe. Sem dúvida, alguém que adoraria conhecer. Ah, que legal, obrigada, Augusto. É medo de uma pessoa que eu tenho amizade me prejudicar. Uma pessoa me disse pelas cartas que ele não é de confiança, mas ele nunca me deu motivo para desconfiar que quer me prejudicar. Ah, é complicado isso, né? A gente nunca tem certeza de nada, né? Às vezes a gente leva cada rasteira. Espero que não seja o seu caso, né? Mas sei lá, complicado mesmo. Funebre. Gostei desse nick, Funebre. Nossa, bem diferente, né? Eu, Augusto, e o pior é que ele é envolvido com magia. Tenho medo de ser atacado. Ah, eu acho que você não deve colocar coisa, sabe? Colocar coisa na cabeça. De repente nem é nada. De repente nem passa nada, né? A pessoa nem tem intenção de fazer nada. Não sei, a minha opinião, tá? De repente nem é nada disso, a gente fica criando um monte de fantasia. Você concorda comigo? Ariela, está frio aí? Aqui está capaz de nevar. Nossa, aqui também. Conforme vai ficando mais tarde da noite, a temperatura vai caindo. É que dentro de casa não está muito frio, né? Mas para mim, sair assim na rua, eu acho que está frio. Aqui não chega tanto, mas está um pouquinho frio. Augusto, tomara, espero que não seja nada, porque de fato ele nunca transpareceu que queria me prejudicar, pelo contrário.
Já me ajudou muito. Então, tá vendo? De repente não é nada, né? A gente começa a viajar um pouco na fantasia, na maionese, enfim. Bom, eu acredito piamente também que quando a gente coloca muito foco numa coisa, a coisa se manifesta, né? A gente sabe disso. Então, procura colocar coisa boa, né? Pensamentos positivos e tal. Fúnebre. Obrigada. Gosto do seu sobrenome. Sabe a origem dele? Italiano. Crusco. É italiano. Os meus bisavós vieram da Itália. Ariela Guelcha, você teve experiência recente no piano espiritual? Piano, não, plano, no plano espiritual. Você teve experiência recente no plano espiritual? Experiência? Ah, experiência, sim, sonhos. Ai, não sei, umas coisas muito estranhas, sabe assim, durante o sono, sonhos, né? Não deixa de ser, não deixa de ser uma experiência também, né? Embora não muito agradável, né? Enfim, coisas assim assustadoras, eu posso falar, sabe assim, não sei a causa disso, né? E essas são as experiências, né? Nada muito assim, diferente, né? A experiência a gente tem todo dia, principalmente no sono, né? Mas diretamente, ataque, essas coisas não, ai, graças a Deus. Ariela, você teve experiência, já li, Augusto, sim, vou tentar desviar esse pensamento negativo. Infelizmente, ainda estou sendo perturbado por aquele espírito e ele está mexendo com o meu psicológico para me atacar. Ai, misericórdia, não? Ai, faz prece também, né? A prece ajuda muito, sabe? E pensamentos também positivos, elevar o padrão energético, vibratório, né? Eu acho que é muito importante também. Ariela, tive a presença de um espírito na sala de casa. Mandei-se retirar. Ele não veio mais até agora. Tudo calmo. Faz bem mandar se retirar. Sim, eu não vejo problema, né? Nenhum em você pedir para o espírito se retirar. Ariela, eu sou bem sincera em falar para você, quando acontece isso, eu faço uma prece, direciono uma prece para o espírito, né? Eu mentalizo também muita luz para ele e eu peço para que ele siga o caminho dele na espiritualidade com muita paz. É o que eu faço. Eu já vou um pouco além, né? Então eu diálogo, eu tenho um diálogo com o espírito, assim, mas sem estender muito, né? É aquilo que eu falei, uma prece emitindo bons pensamentos e luz. E eu peço para ele seguir o caminho dele na espiritualidade. Augusto, estou orando todo dia, tomando banhos e fiz esfumação. Segunda eu vou fazer uma defumação com alguns elementos mais fortes contra energias negativas. É isso aí. A gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, porque senão o negócio fica complicado. Ariela, vou fazer isso, obrigada. Ok. Eu acho que é uma forma também, né, da gente ajudar
quem está no mundo de lá, na espiritualidade. Muitas das vezes também, a pessoa desencarna, né? Não entende o que está acontecendo, aí fica numa perturbação mental, fica perdido, fica vagando. Então, por isso que eu acho que a oração, né? Uma prece, uma oração ajuda muito. De repente, o espírito nem queria estar ali na sua casa. Simplesmente, digamos que tenha caído de paraquedas e acabou se manifestando ali, mas na verdade, muitas das vezes eles nem sabem o que aconteceu, acham que estão vivos ainda e na verdade não, né? É bem por aí. É, a maioria dos espíritos que partem, né, não tem conhecimento nenhum sobre a espiritualidade. Muitas das vezes também não acredita na morte, né? Acha que morreu, acabou para sempre. Aí se depara com toda essa perturbação do lado de lá. Augusta, você já fez Evangelho no Lar? Me recomendaram fazer, mas não sei se é mesmo eficaz. Então, eu fazia Evangelho no Lar quando eu frequentava o Centro Espírita Kardecista, né? Eu não sei, sabe, Augusto, eu sou bem sincera em falar para você. Cada hora fala uma coisa. Fala que é bom, outra hora fala, tem pessoas que falam que não é, porque quando a gente faz um evangelho no lar, a gente começa a atrair espíritos, né, para ouvir o evangelho. Agora tem uns que falam que é bom porque no lar tem, e esses espíritos são encaminhados com o evangelho no lar. Então, assim, sinceramente, eu não sei. Eu fazia, como eu falei para você, quando eu frequentava o Centro Espírita Kardecista, eu fazia. Depois eu não fiz mais, sabe? Porque um fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra. Ai, cansei. Cansei e eu não faço mais, sabe? Hoje em dia eu não faço mais, não. Funébria, você tem algum dogma? Dê exemplos para mim, por favor. Funébria, que dá alguns exemplos para mim ser mais específica na tua resposta. Friela, qual o relato que mais te causou impacto? Ai, não dá para falar assim qual, sabe, Ariela, porque assim, são vários, né? Para mim são vários. Fica até difícil de falar assim sobre um ou alguns, né? Eu acho que na maioria, assim, na maioria dos relatos, né? Eu acho que tem uns que é bem causa mais impacto, mas eu acho que o que mais assim impacto, eu acho que o que mais me assustou na época foi, eu já até falei isso aqui em vídeo, né? Uma vez que eu estava recebendo ataques espirituais, trabalhos, né, de magia pesada contra mim, e eu lembro que na área de serviço, eu acabei vendo um, uma labareda de fogo, e em meio a essa labareda de fogo aparecia um, um ser, sabe, assim, em meio àquelas chamas e dava muita gargalhada. Então, assim, isso me deixou, assim, impactada, sabe? Eu não fiquei com medo. Eu afrontei não, eu enfrentei, mas é uma coisa que me causou muito espanto, sabe, assim. E uma outra vez também, eu acho que foi as duas
as duas vezes que mais impactou, assim, na presença de espíritos, foi dessa vez, e teve uma vez também que eu tive uma visão na sala da minha casa que tinha um ser, eu não sei como colocar, a igreja fala capeta, né? Diabo e tudo. Eu vi um ser desse num trono com chifre, com tudo. Seria o capeta? Não sei. Estava olhando para minha cara assim, sabe, sentado naquele trono, olhando para minha cara e com chifres. Literalmente diabo, né? Na visão da Igreja Católica. Eu não tive medo. Fiquei impactada de ver aquilo, né? Quem que não ficaria? Imagine você na sala, você passando pela sala e dar de cara com uma presença dessa. É impactante, né? Eu acho que essas duas aparições foi o que mais assim, me surpreendeu e que me deixou um pouco assustada. Eu acho que é isso. Respondendo a sua pergunta, né, Ariela? Eu acho que são esses dois fatos que ocorreu aí. Augusto, a gente que é médio não tem paz. Ai, concordo. Assino embaixo. Não tem paz. Não tem mesmo. Ai, cada hora é uma coisa, né? Uma coisa é outra. Ai, é impressionante. Ariela, sua mediunidade é evidência. Ah, Ariela, eu consigo, eu ouço, né? Vejo, sinto cheiro, o que mais? Tenho evidência também. Eu sou muito sensitiva também a energias, a ambientes, né? E a energias. Tenho psicografia também, né? Na, na, no espiritismo kardecista, né? A minha mediunidade era de psicografia também. Augusto, você sabe que isso que você falou, que a gente que é médium não tem paz, eu concordo com você. E eu também, eu passo uns perrengues assim, sabe? Mas eu me cuido, cuido da minha casa, com defumação, com banhos, né? A gente precisa fazer banhos e cuidar do ambiente da casa. Então, realmente eu concordo, não tem paz. Se não é uma coisa, é outra. Augusto, como funcionava as reuniões de mesa branca no Espiritismo? Tinha muito estudo, tinha uma vez na semana que era de desenvolvimento da mediunidade, tinha trabalho de desobsessão mediúnica, eu adorava esse trabalho. Era pesado, pesado assim, era punk, sabe? Mas eu gostava, porque assim, a gente dava passagem para os espíritos desencarnados e eu gostava muito. É um trabalho de desobsessão.
Então, era esse tipo de trabalho. Era assim que funcionava. Tinha estudo, desenvolvimento e trabalho de desobsessão, aonde os médiuns davam a passagem, incorporavam os espíritos para esclarecimento, né, que já desencarnaram e tudo mais. Tinha vários espíritos que ficava em choque quando sabia que já tinha morrido. E o que mais me impactava também nesses trabalhos de mesa branca era incorporar espíritos de suicidas, né? Eu já até relatei isso na playlist aqui do canal, né? Era bem difícil. Depois da incorporação, né? Muitos médicos passavam mal e tudo mais. Ariela Gelsi, desde o dia que você me disse para acreditar mais na minha mediunidade e não achar que é coisa da minha cabeça, isso me ajudou muito, muito. Muito obrigada de verdade. Imagina, foi um prazer, eu que agradeço. E que bom que eu consegui te ajudar, né? Tirar dúvidas, orientar você. Eu passei por isso também, então eu entendo você. A gente fica assim mesmo no começo. Mas que bom que eu pude te ajudar de alguma forma. Kleber, o show é oficial, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Augusto, deve ser bem forte mesmo o trabalho de desobsessão. Sim, era bem forte. Tinha espíritos, imagine espíritos assim, de vários temperamentos, agressivos. Tinha uns que vinha falando palavrão, xingando, não queria saber de nada, espíritos maus. Gente, era bastante complicado essas incorporações. Tinha espírito que era fácil de esclarecer, de levar esclarecimento, mas tinha os rebeldes que precisava ser acorrentado e levado pela espiritualidade, pelos mentores do centro, né? Porque eles eram muito rebeldes, revoltados e do mal, né? Então não tinha nem conversa muito. Quando já via que o negócio não ia dar muito certo, eu já pedia para acorrentar e levar para o plano espiritual, no devido lugar aonde que eles deveriam ir. Então, assim, é bastante diversificado esse trabalho. Mas eu gostava muito. Eu acho que era o trabalho que eu mais gostava. Claro que tinha os estudos também, né? De vários livros. Era muito importante os estudos, né? A gente aprendia muita coisa também. Era maravilhoso. Ariela, você sempre me ajuda com suas lives, vídeos. Não é à toa que sempre estou assistindo seus vídeos. Tudo que sei é graças a você. Ah, que bom, nossa, que bom que eu posso ajudar, né, de alguma forma com os vídeos, com as lives. A live, eu acho que a live é bom, é ótimo, porque eu estou aqui ao vivo, né? Então vocês podem perguntar, tirar dúvida, até de vídeos, ou então fazer perguntas direto também. Eu acho muito importante a live, por isso que eu decidi pegar firme nas lives, porque, primeiro, que eu fico perto de vocês, e segundo, porque é um contato direto, cara a cara, né? Então, eu estou aqui, vocês me fazem a pergunta, eu respondo, vou tirando dúvidas. Então, uma coisa complementa, né? Os vídeos é ótimo, tudo, e a live complementa também isso, devido a esse contato direto e imediato também entre a gente, não é verdade? Eu acho que eu acho lives assim maravilhosas, porque dá para interagir, dá para conversar, tirar dúvidas e tudo mais. Esclarecer muita coisa também, né? Para quem tem interesse, é claro. Augusto, mas vocês que eram médiums não voltavam com negatividade para casa depois da reunião? Não.
Nunca aconteceu. Bem diferente da Umbanda. Na Umbanda, olha só Jesus na causa. A gente saía quebrada, saía péssima, saía mal. Nossa, eu achava que era um horror, um horror. Você chegava excelente no terreiro e saía. Nossa, não tem nem como descrever aqui, Augusto, como que a gente saía do terreiro de Umbanda. Agora, no centro espírita kardecista, depois desse trabalho de desobsessão, a gente ficava ruim, passava mal, tinha uma câmera de passe, os médios que precisava de tomar passe, entrava na câmera de passe, às vezes ia 2, 3 médios para dar passe, né? Naquele médio que estava passando mal. E coisa de 5 minutos assim, depois tomava água fluídica e o médio saía muito bem lá do centro espírita, né? Então, nenhum médium ia para casa mal, se sentindo mal, passando mal, bem diferente do terreiro de Umbanda. Então, era muito bom. A câmera de passe ajudava muito. Eu mesma, eu passei muito, pois, por muito problemas, assim, principalmente incorporar espíritos que tiraram a vida, né? Então, é uma energia muito densa, muito pesada, e sem contar que o médium também sentia tudo que o espírito estava sentindo, né? Dor e tudo, da forma como ele tirou a vida, o médium sentia também no corpo, na hora da incorporação. E muitas das vezes, depois da incorporação, aqueles resquícios de energia ficava e aquela sensação de dor e tudo mais no corpo também ficava. E então era feito um trabalho de passe e tudo, e todo mundo saía bem. Eu nunca saí de lá mal. Nunca fui embora para casa me sentindo mal. O problema era resolvido lá mesmo. Mas eu sinto falta, viu, Augusto? Para falar a verdade, eu sinto falta da minha época, né? Não de hoje. Do centro espírita da minha época, assim, quando eu me iniciei, eu sinto falta. Hoje em dia muitas coisas mudaram e um centro espírita, assim, sei lá, tem tanta coisa estranha. Ariela, a vela no Cruzeiro das Almas serve para quê? Para direcionar os espíritos desencarnados para o plano espiritual. É uma forma de ajudar esses espíritos a encontrarem o caminho no, no mundo astral, né? No mundo espiritual. Leva, leva paz, luz. É muito importante também orar no Cruzeiro das Almas. Eu, quando eu vou no cemitério, eu acendo vela para as almas no Cruzeiro e eu faço uma prece para depois andar no cemitério. Então, encaminha os espíritos, né? Que se encontra perdido, perturbado, naquela perturbação mental, espiritual. Então,
O cruzeiro, ele é um portal, né, do mundo material para o mundo espiritual, onde se dá a passagem de uma passagem de um plano para o outro, o plano material para o mundo espiritual. Augusto. Minha cidade é pequena, é muito difícil achar um lugar idôneo, tanto de espiritismo quanto de umbanda. Fui em algumas casas e voltei pior, com cargas negativas. Isso aconteceu comigo quando eu fiz uma visita num centro espírita kardecista. Cheguei ótima, saí de lá horrível. Eu recebi um passe e o passe me deixou acabada. Eu cheguei em casa e tomar um banho de ervas, para você ter uma ideia. Por isso que eu não tenho vontade mais de frequentar nada. Ai, tanta patifaria, tanta palhaçada. Às vezes a gente entra bem e acaba saindo pior, né, do que a gente entrou. Então é complicado. Ariela, que tipo de oração a gente pode fazer no cruzeiro? Algo sentindo a vontade de acender uma quando aparecer no cemitério. Eu não entendi, Ariela, que tipo de oração a gente pode fazer no Cruzeiro das Almas. Eu faço um Pai Nosso, uma Ave Maria, algo sentindo a vontade de acender uma. Eu não entendi essa parte aqui. Algo sentindo a vontade de acender uma quando eu aparecer no cemitério. Não entendi o que você falou. Augusto, estou perdendo até a fé. Ah, é complicado, né? Eu falo por mim, né? Eu falo com propriedade, porque eu já passei. Ai, já passei muita coisa, né? Muita coisa ruim com religião, né? Na Umbanda, principalmente. No centro espírita, na minha época era maravilhoso, mas hoje em dia, não sei. Olha, Augusto, para você ter uma ideia, quando eu fui no centro espírita, conheci aqui, que faz coisa de uns 5, 6 anos, você é obrigado a assistir uma palestra para você tomar passe. Eu nunca vi isso. Sabe, se você não assistir a palestra, um estudo ali de um livro, você não pode tomar passe. Quer dizer, então eu fui para esse centro, eu fiquei lá, assisti a palestra para tomar o passe. Tomei o passe, fiquei pior. Cheguei em casa, tive que fazer um banho, poder me limpar energeticamente. Então, é para acabar um negócio desse, não é? Bom, ainda mais agora, né? É que eu sou desenvolvida, tudo que fui desenvolvida na Umbanda, agora que eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça, na minha coroa mediúnica, de jeito, maneira nenhuma. Ariana, estou sentindo necessidade em acender uma quando eu for no cemitério. Então acende. Acende, faz uma prece. Depois aí você anda pelo cemitério sem nenhum problema. Ariela, eu faço isso, tá? Quando eu vou no cemitério, peço licença para o guardião que toma conta ali. Depois eu vou no cruzeiro, acendo uma vela, faço uma prece e depois eu vou andar, entendeu? Eu faço assim, sempre fiz isso. Eu não consigo chegar no cemitério e entrar de qualquer jeito, sair de qualquer jeito, né? Sei lá. Eu procuro fazer as coisas da maneira certa, né, gente? Da maneira certa, da maneira que eu aprendi. Augusto. Aqui também é obrigatório ver a palestra. Ah, é um saco isso. Antes de tomar o passe, eu relatei para eles dos problemas que estou passando e eles não fazem nada. Só pedem para mim orar. Ai, fala sério. Não dá. Nossa.
Eu acho, olha, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, claro que eu não vou generalizar aqui, mas eu acho que, na minha opinião, é achar um lugar idôneo, um lugar sério, seja em centro espírita, terreiro de umbanda, quimbanda e outras coisas, é como achar uma agulha no palheiro. Eu sou bem sincera em falar para vocês, devido a tanta palhaçada que eu já vi nas religiões. Eu não tenho vontade nenhuma de entrar, seguir. Ai, não tenho vontade de mais nada. Faço a minha prece aqui em casa e faço bem a caridade para todo mundo, ajudo todo mundo, não faço mal para ninguém, faço as minhas preces, cuido da minha mediunidade na minha casa e assim eu vou levando a minha vida. Até hoje não tive problema com os meus guias, com nada, então estou no caminho certo. Ariela, eu era do centro espírita, só que na época eu me senti muito sobrecarregada. Acabei deixando, entendo. Mas lá, Ariela, eles não davam passe, não fazia passe, nada no centro espírita? Ariela, verdade, Gelsia, eu também quero fazer as coisas certas. Quando eu for, quero visitar mais vezes. Estou na luta para encontrar o túmulo da minha amiga, falecida em 2013. Pena que, mas não entendi o finalzinho. Ah, tá. Pena que, mas o senhor da administração não soube me responder. Acho muito desorganizado lá. Nossa, aí fica difícil, hein? Se não tem organização, como a gente vai procurar um túmulo? Pelo amor de Deus. Ai, sem comentários, hein, Ariela? Não tem nem o que comentar. Kelsey, para você ter noção. Ai, como que é? Ariela, até pouco tempo achava que lá não tinha Cruzeiro das Almas. Perguntei e era escondido. Ficava entre dois túmulos. Nossa, escondido! Aqui, Ariela, no cemitério, a gente entra, deixa eu ver, um, dois. Eu acho que 2 quarteirões já é o Cruzeiro. Tem uma cruz bem grandona, bem no meio do cemitério. É impossível você não perceber, não passa despercebido. Porque assim, você entra no cemitério, 2 quadras, você já viu o cruzeiro. Tem uma cruz bem grande, alta, né? Então você identifica rapidamente. Por isso que nunca achei. Escondido mesmo, né?
A Leroge não apareceu. A Mari também? Também não. Então, o Leroge, eu falei com ele ontem. Eu falei que hoje ia ter live, né? Talvez ele apareça ainda. Um pouco mais tarde. Ele falou que ia fazer o possível para tá aqui com a gente. Não, Augusto, nunca vi o cruzeiro daqui também. E olha que já andei bastante por aqui, mas o cemitério daqui é muito mal cuidado, com vários túmulos quebrados, lixo de caixões expostos, sujeira para todo lado. Nossa. Ô, Augusto, você é de São Paulo, né? Ou não? Acho que é de São Paulo, né? Você falou uma vez. Ariela, essas horas estavam os dois aqui. Pois é. Tomara que eles chegam, né? Venham. Eu achei que ninguém ia aparecer hoje. Augusto, eu sou de Mococa, interior de São Paulo. Mococa. Fica umas 2 horas e meia de Limeira. Ah, é perto. Não é longe, não. Achei que você fosse de São Paulo. Olha só que coisa. Ariela, lembrei aqui. Você adorou, né? Que eu mostrei os meus desenhos favoritos. Quando eu mostrei meus discos, né? Você adorou os desenhos. Inclusive, até tenho aqui, vou te mostrar. Um desenho que eu comprei hoje. Olha que arraso. Su- Superman. Ai, uma gracinha, né? Adoro o desenho. Esse daqui eu comprei hoje. Eu tive que descer no centro da cidade, aí comprei. Lá no sebo. Adoro. Amo desenho. Augusto, uma cidade que eu gostaria de morar é Ribeirão Preto. É uma cidade bem desenvolvida, mas não é tão grande. Ribeirão Preto eu já ouvi falar muito. Eu não conheço pessoalmente. Ariela, lindo a capa. Bonito, né? Gostei também.
Guelce, já te disseram que você parecia com uma pessoa falecida? Se já me disseram que eu era parecido com uma pessoa falecida? Não, nunca me disseram não. Ariela, isso me aconteceu esses dias. Fiquei bem chocada. Ai, que horror, não. Ai, eu não sei. É tão estranho, né? A pessoa chegar na gente e falar um negócio assim. Ai, você parece que a pessoa que já morreu. Ai, não sei. Ai, Ariela, eu dou risada. Para falar a verdade, eu dou risada. Não de você, da situação e da pessoa que faz esse tipo de comentário. Mas nunca falaram, não. Eu, pelo menos, que eu saiba, assim. Amiga, foi no meio do enterro, eu estava visitando o cemitério, nem conhecia a falecida. Eu tremi na hora, nossa, que horror. Gente, vocês, já aconteceu de vocês pagarem mico assim na rua, sabe, da fora? Nossa, eu já dei tanto fora na minha vida, já passei tanta vergonha na rua, sabe assim? Se vocês quiserem, eu conto para vocês, para rir um pouquinho aqui. Nossa, comigo, mas eu dava um fora atrás do outro. Impressionante. Então vamos lá. Eu não sou muito de, assim, de guardar a fisionomia da pessoa, sabe? Eu sou meio que esquecida, eu não sei, sabe? Eu não memorizo muito a fisionomia da pessoa. Não é sempre que isso acontece, mas foi assim. Eu sempre fui. É claro, teve pessoas também que pagou mico comigo. Chegou em mim, me cumprimentou e quando eu virei para a pessoa levou um susto, pediu desculpa, falou que tinha confundido. Chegou no fim, ela deu risada também. Então, já aconteceu de pessoas também me confundir. Mas aconteceu muito, de eu também confundir as pessoas. Uma certa vez, eu estava no ônibus, né? Eu tinha ido no centro da cidade. Aí eu estava dentro do ônibus, desci do ônibus. Não, aliás, dentro do ônibus, eu vi uma moça e por trás, gente, era minha amiga. Ela fez curso comigo, sabe? Nós estudávamos juntas. Até a cor do cabelo, para vocês terem uma ideia, era igual. A cor do cabelo, a altura. Eu não tive dúvidas, né? Eu falei, ah, é minha amiga. E só que o ônibus estava lotado, eu falei, eu não vou mexer com ela aqui, porque a gente brincava muito quando se encontrava na rua, ela me dava susto, eu dava susto nela, chegava de repente, falava, peguei, sabe, coisas assim. Brincadeira, né, da gente. E aí, como o ônibus estava lotado, eu falei, eu não vou fazer isso, né? Eu vou esperar ela descer e eu vou dar um susto nela, né? Aí o ônibus foi, ela desceu no mesmo ponto que eu ia descer. Ah, mas não deu outra. Ela desceu várias pessoas e eu desci também. E ela desceu e foi caminhando. E eu caminhando atrás. Aí eu dei uma acelerada nos passos, aí eu cheguei bem nas costas dela, fiz assim, peguei. Gente, quando ela vira, não era minha amiga. Que vergonha que eu passei. Acho que foi o maior mico, assim. Ela olhou assustada para mim, ela, que é isso?
Eu falei, ai, moça, desculpa, eu confundi com uma amiga minha. Mas eu fiquei morrendo de vergonha, eu não sabia onde enfiava a cara. Olha, se tivesse jeito de abrir um buraco e entrar dentro, eu tinha feito. Eu passei maior vergonha, assim, nesse dia também, assim, de dar esse fora. Já aconteceu também pessoas chegarem em mim e falar assim, ah, oi, tudo bem? É, conseguiu resolver aquele processo na justiça? Você ia pegar, né, um bom dinheiro, deu certo, você conseguiu, a sua mãe comprou a loja. Gente, uma coisa que não tinha nada a ver. Aí eu falei, meu Deus, de onde que essa pessoa me conhece? Aliás, ela não me conhece, né? Eu falei, ela está me confundindo com alguém. E, e aí eu ficava ouvindo aquilo tudo. Muitas das vezes eu falava, eu acho que você, a senhora, está confundindo, né? Eu não sou essa pessoa. Enfim, é um mico atrás do outro. Já paguei muito mico, já pagaram mico comigo também. Chega no fim, gente, é só risada. E nome, então? E nome? Nossa, eu tenho uma raiva, gente. Quando a pessoa não vê a gente faz muito tempo, aí a pessoa chega, ela fala assim, ó, você lembra de mim, né? Aí eu fico olhando, eu falo, da onde? Comigo, né? Eu falo para mim mesmo, da onde que eu conheço? Só que eu não lembro. E a pessoa ela insiste, ela fala, você lembra de mim, né? Aí eu fico sem graça, falo, lembra? A pessoa, como que é meu nome, então? Gente, eu dava um fora atrás do outro. Aí eu chutava nome, já errava no primeiro, errava no segundo, errava no terceiro, errava no quarto. Chegava no fim, a pessoa até ficava chateada comigo. Ai, meu Deus, hoje em dia eu não arrisco mais a falar nome. Quando a pessoa fala assim, ai, como que é meu nome? Ai, eu já desconverso, já falo outra coisa, porque com certeza eu vou errar e vai ficar até desagradável, né? Vai ficar chato. Enfim, é cada fora que a gente dá. Augusto, uma vez eu estava dentro da igreja evangélica e eu estava conversando com a minha amiga e não lembro o que ela disse. Era muito engraçado. Eu não conseguia segurar a risada e deu, meu Deus. Ariela, ai meu Deus, kkk. Augusto, a moça que estava pregando parou a pregação, a igreja toda olhou para minha cara, a cara da mulher disse, pode rir à vontade, irmão. Deu um jeito debochado de vergonha. Ariela, se fosse aqui em Pernambuco, a pessoa já respondia, tá doida? Enfim, né? É os micos da vida. Augusto, sabe o que eu lembrei? Essa dentro da igreja que você contou? Isso aconteceu com um amigo meu. Ele me contou isso, né? Ele foi, ele, ele foi na igreja, ele estava na igreja, né? De repente, entrou uma amiga dele. Imagine assim, dois palhaços juntos, sabe assim? O meu amigo, tudo para ele é engraçado, ele acha graça em tudo. Eu não sei, ele falou para mim que ele tem um problema com essa coisa, sabe? De achar graça, rir de tudo. Ele já foi até no médico para ver se era normal, sabe assim? E pode ser o negócio mais sério que tiver. Ele dá gargalhada, ele ri, sabe? A pessoa leva até pela ofensa, porque acha que ele está tirando uma onda, está tirando um sarro, e não é. Sabe, ele tem ataque de riso do nada. Já aconteceu dele estar junto comigo, e isso aconteceu no mercado, né? Mas voltando no caso dele da igreja, ele estava na igreja com a mãe dele, entra essa amiga dele, a hora que ela entrou, ela olhou para ele,
Ele olhou para ela e começaram a rir já dentro da igreja. Tava assim, no final dos bancos da igreja, né? Foi numa igreja católica isso, tava bem lá no final dos bancos. Então eles começaram, um olhou pro outro e começou a rir. Começaram a rir. Aí, gente, vocês acreditam que o meu amigo falou para ela, pelo amor de Deus, para, sai, some de perto de mim, vai para lá, não olha para minha cara, porque ele não conseguia parar de rir. Do nada, começou a rir do nada, tanto ele quanto ela. Resumindo, essa moça saiu de perto dele, sentou no outro banco para lá, e quem diz que eles paravam de rir? Aí começou o ataque de riso dela e dele. Aí eles começaram a rir, gente, começaram a rir da gargalhada. Vocês acreditam? A igreja inteira olhou para trás, virou para trás para ver quem que estava rindo. A hora que todo mundo virou para trás para ver quem estava rindo, eles seguraram o riso. Aí o pessoal voltou a olhar para frente. Aí, de repente, começou de novo aquelas gargalhadas. Vocês acreditam? Vocês não vão acreditar. O meu amigo, gente, ele saiu rastejando dentro da igreja, de vergonha, e porque ele não parava de gargalhar. Ele saiu assim, gargalhando, ele saiu arrastado da igreja para fora. E a mesma coisa a moça, sabe? Então, tiveram ataque de riso dentro da igreja. Chegou no fim, tumultuou a missa, né? Porque dá aquele eco na igreja, né? E foi muito engraçado. E esse meu amigo também aconteceu no velório. Um ataque de riso no velório. Vai vendo. Velando ali e, de repente, a pessoa começa a ter gargalhada. Ah, é só meu amigo mesmo. Augusto. Nessa época eu era assim, de achar tudo engraçado. Eu me segurava tanto para não rir. Nessa igreja eu tinha uma amiga que eu não podia olhar para a cara dela, porque nós dois começávamos a gargalhar. É igual meu amigo. Estou morrendo com esse relato, mas nossa, eu queria que você visse a cena, meu amigo contando. Quando ele contou aqui em casa para mim, eu chorei, gente, eu chorei de rir, porque foi tão cômico. E meu amigo, ele é engraçado, ele é muito engraçado. E ele saiu rastejando dentro da igreja, porque ele não parava de rir. De vergonha também, né? E no velório aconteceu a mesma coisa também. No velório, o defunto lá, né? Todo mundo sério, imagine. O velório, todo mundo velando ali, o falecido. E meu amigo vai, o pior ainda é que ele conhecia, né? A família, conhecia o, a pessoa, o falecido, ele conhecia, né? A família, o falecido, tudo. A hora que ele chegou na frente do caixão, gente, ele olhou bem na cara do defunto e ele começou a rir. Ele começou a rir, ele chorava, ele não parava de rir. Não, não, não deu gargalhada, mas sabe quando você fica até vermelho, assim, de tanto rir, você não consegue parar? E quanto mais ele tentava segurar, mais ele queria rir. Aí chegou uma hora que ele segurou, 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 as pessoas começaram a notar, né? Porque ele estava muito na frente, ele não conseguia sair de frente do caixão e ele não parava de rir. Para ele sair dali, todo mundo ia ver ele, né, rindo. Ele pôs a mão na boca, saiu da frente ali do falecido, nem deu tempo de sair para fora. Já no meio do velório, ele soltou uma gargalhada, saiu gargalhando para fora. Gente, todo mundo ficou revoltado. Todo mundo ficou bravo, revoltado, e meu amigo gargalhou, saiu gargalhando lá para fora, foi embora, né, de vergonha, porque não tinha nem como ficar lá depois de pagar um mico desse, né, de dar ataque de riso lá.
Augusto, morrendo com esse relato, Ariela. Antigamente, eu tinha isso também, ficava rindo por nada e até ficava me perguntando do que eu estava rindo. Augusto, e o pior é que quando me dava esses ataques de risos, eu sentia dor na barriga. Nossa, pior, chorava, eu não me aguentava. É uma humilhação, nossa, nem me fala, meu Deus. Sabe o que é impressionante? Quando você quer parar com isso, mais você continua, mais você ri. Eu tive isso também num curso que eu estava fazendo de aperfeiçoamento em cabelo, sabe assim? Em corte de cabelo masculino. Eu estava fazendo um curso de aperfeiçoamento. Eu cheguei a fazer o curso de cabeleireira, né? Cabeleireira. Eu estava aperfeiçoando os cortes masculinos. E aí, como não tinha cliente, não tinha modelo para gente, a minha professora pegou e me colocou. Ela falou para mim, Gelsia, dá para você ajudar a fulana a enrolar o cabelo? Ela está enrolando o cabelo, dá para você dar uma ajuda, um auxílio lá? Eu falei, dá. Gente, a escola estava lotada de gente, sabe? De modelo, de alunas. Olha, acho que tinha umas 20 pessoas. Eu fui, peguei o Bob, eu comecei a enrolar. E a mulher, ela estava séria, sabe? Era uma senhora, ela estava séria, sabe, na frente do espelho, olhando assim, muito séria, com cara de brava, sabe? E eu não sei por quê, eu achei engraçado a cara dela. Sabe aquela fisionomia fechada, sabe? De poucos amigos, uma cara de quem comeu não gostou. Eu segurando o bob aqui para enrolar o cabelo dela, eu segurando o bob, gente do céu. Eu olhei a fisionomia dessa senhora no espelho, eu comecei a rir na cara dela, assim. Eu comecei a rir, eu achei que eu ia parar, né? Não consegui parar, não consegui me controlar. Comecei a rir, comecei a rir, comecei a chorar, rir, comecei a gargalhar. A moça que estava fazendo o cabelo dela começou a gargalhar também. Para vocês terem uma ideia, gente, eu contaminei o salão inteiro, na escola inteira. Todo mundo virou, aí virou todo mundo gargalhar também. Aí começaram a dar risada aqui, risada lá. Quando vi, a escola inteira estava rindo, ninguém sabia por quê, mas todo mundo caiu na gargalhada. Vocês acreditam que eu fiquei com tanta vergonha? Eu saí da sala, eu peguei uma revista, fui numa outra sala e eu fiquei morrendo de vergonha. A professora foi na minha sala e falou: o que aconteceu, Gelson? Eu falei: não sei. Eu achei engraçada a cara daquela senhora, eu comecei a rir. E eu não parava, gente do céu, não parava. A escola inteira, por causa de mim, a escola inteira começou a gargalhar. Os alunos, os modelos que estavam ali, teve gente que ficou chateada, ficou brava, xingou, perguntou se a gente estava tirando sarro deles. Ai, um constrangimento, uma vergonha sem tamanho, sabe? Uma vergonha mesmo. A maior vergonha que eu passei foi esse dia. O maior mico também foi esse dia. Nossa, para mim foi para acabar isso, sabe? Nossa, eu queria sumir dali, de tanta vergonha que eu fiquei. Acontece, né? A gente dá ataque de risos, né? Eu vejo muito aqui no YouTube. Eu procuro vídeos assim, pessoas que tiveram ataque de risos. Chega no fim, acabo tendo ataque também. Começo a dar risada, gargalhada, porque é muito esquisito, né? Do nada você começa a rir, começa a gargalhar e contagia tudo, né? O ambiente, as pessoas. Quando vê, todo mundo cai na risada também. Ainda bem, graças a Deus, que faz tempo que isso não acontece mais comigo. Ai, ninguém merece passar vergonha desse jeito. Já aconteceu aqui, na hora de gravar vídeo,
dar ataque de riso em mim, eu não consegui gravar. Eu tenho que parar, gente, não consegui. Sabe assim, eu falei, não vou conseguir gravar. E teve vezes de eu realmente ter que parar com tudo, porque não, o negócio não ia para frente de jeito nenhum. Augusto, uma coisa que acontecia de vez em quando na casa daquele senhor que me desenvolvia era pombagira, encostar, me dar uma vontade de rir e a gente conversando coisas super sérias. Nossa, aí é demais. Graças a Deus ele entende e tem clarividência também. Ai, que bom, né? Ainda bem. Ariela, toda vez que olho para minha irmã mais nova, me dá vontade de ir. Nem sei por quê. Ai, meu Deus. Augusto, eu relatava isso de ter crises de riso a uma psicóloga. E ela, psicóloga, que eu ia. E ela disse que sempre na oração de Natal, ela e uma sobrinha tinham esses ataques. Ai, gente, para acabar isso, hein? Gente, nós estamos quase com 1h30 de live. Acho que eu vou parar um, 1h24. 1h30, acho que eu já vou encerrar a live.